Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Dando continuidade às nossas apresentações dos projetos do primeiro semestre da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócios em Tecnologia da Informação, no campus Engenheiro Paulo de Fronten, teremos agora o grupo Coiotec, composto por Danilo Nunes, Felipe Ferreira, Lívia Magalhães, Lucas Gustavo, Marcos Weller, Mariana Maciel, Najmar Garcia, Rafael Mendes e o Samir Saturnino, que é, se eu não errei, Samir Silva, perdão. Criação de um roteiro turístico do Vale do Café. Vocês têm até 15 minutos. Uma boa apresentação para vocês, tenham uma boa sorte. A palavra está com vocês. Obrigado, professor. Boa noite, professores, convidados e colegas de curso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o processo de criação da nossa apresentação, ela se baseia no Life Cycle Canvas, a ferramenta apresentada pelo Manuel Veras. A gente teve a ideia de trazer uma abordagem um pouco mais interativa em cima dessa ferramenta, então a gente está utilizando o Prezi para dar vida ao nosso Canvas. O nome do nosso projeto é Vale do Café, Rotas Turísticas. O apelido e nome da nossa equipe é Coiotec. E a nossa apresentação, ela vai seguir essa sequência lógica. A Lívia vai falar sobre justificativas e objetivos, a Mari sobre requisitos, Danilo vai falar sobre produto, a Mari vai falar também sobre equipe, o Felipe, stakeholders ou partes interessadas, a Najmar, comunicações, o Felipe vai falar de novo sobre aquisições, o Samir sobre risco e o Rafael sobre tempo e custo. Lívia, por favor. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Lívia. Vou falar sobre as justificativas, né? Por que a gente chegou a um consenso da criação de um roteiro para a região do Vale do Café, no Rio, né? A gente entendeu que existe a necessidade, né, para promover, preservar e valorizar o potencial turístico da região, né? Proporcionando uma experiência inovadora, né, para os visitantes, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico da região. Por quê? Viemos de uma pandemia agora, onde o turismo foi drasticamente impactado, né? E a gente viu a necessidade de criar algo inovador para aquecer, né? Reaquecer o turismo, né? E atraindo todos os tipos de pessoas e principalmente as pessoas, né, mais os amantes, né, de história do Brasil e de café. Pode passar um pouquinho, Lucas, para objetivos. Os objetivos do projeto, né, são aumentar o fluxo turístico na região do Vale do Café, né, promovendo a preservação cultural e histórica, né, dessa região, e o estímulo do desenvolvimento socioeconômico e crescimento também da região, né, utilizando uma ferramenta prática e acessível, que é um aplicativo gratuito. Agora a Mari vai prosseguir com os requisitos do projeto. Boa noite, meu nome é Mariana. Eu vou falar sobre os requisitos. Quando se faz uma criação de um aplicativo de um roteiro turístico, é necessário considerar alguns requisitos para o desenvolvimento adequado. Primeiro é a criação de uma equipe de desenvolvimento, que é o que a gente criou. Depois a gente tem que criar dados e conteúdos para esse aplicativo, utilizar de recursos multimídias para apresentação, integrar todos os serviços, porque é um roteiro turístico, então tem o aplicativo, tem as instalações, a pousada, entre todo um roteiro. Ter suporte e manutenção contínuos nesse aplicativo e sempre está sendo testado por alguém da equipe para garantir a qualidade deste aplicativo. Agora é o Danilo. Boa noite a todos, me chamo Danilo. Vou falar sobre o produto desse projeto. O produto desse projeto é a criação de um roteiro de turismo para a região do Vale do Café, que fica no Rio de Janeiro, onde tal produto vai destacar as atrações culturais, históricas e naturais daquela região. Vai ser feita uma pesquisa e seleção dos pontos turísticos, vai ser criado roteiros e itinerários
para conhecer aquele local. Também vai ser criado também materiais de divulgação e promoção. E, por fim, a criação de um aplicativo de roteiro de turismo, onde tal aplicativo vai ter várias funcionalidades, como, por exemplo, no campo ou um conteúdo sobre agenda de eventos, onde vai poder ser conhecido sobre programação de shows, programação de visitas, programação de feiras, artesanatos, dentre outros assuntos. A colega agora vai continuar, a Mari. Para se montar, é necessário uma equipe, né, multidisciplinar para montar o aplicativo e também o roteiro. E executar esse roteiro da seguinte maneira: temos que ter desenvolvedores que vão desenvolver o aplicativo, o passeio, os designers gráficos que vão cuidar do aplicativo, o testador que vai testar esse aplicativo, os guias turísticos para apresentar o local para os visitantes, historiadores para contar um pouco dessa história, os geógrafos, além dos profissionais de marketing para fazer a propaganda e os gestores de projetos. Agora. Boa noite, pessoal. Fala sobre as partes interessadas, tá? Para o aplicativo, né? Para, na verdade, trazer os indivíduos que fazem parte do grupo de interesse do roteiro turístico para a região do Vale do Café. Aqui a gente elencou quais são os nossos principais stakeholders, né? Quem são os interessados. A priori, principalmente os clientes, né? Que são os turistas em si, eles são o nosso público-alvo. Também a gente está trabalhando com os patrocinadores, aí, que pode ser a Secretaria de Turismo das cidades participantes, os comerciantes locais, a equipe de desenvolvimento do projeto, né, que vai trabalhar em cima das soluções que vão fomentar o turismo na região, juntamente com os gerentes executivos da organização, os acionistas, né, os nossos fornecedores também, que vão atender aos clientes com atrações, hospedagens, atividades turísticas, além do governo, né, e órgãos regulamentadores que visam manter a padronização dentro dos serviços turísticos e a qualidade deles, e, logicamente, a comunidade local que vai ser beneficiada com essas atividades. Aí a gente utilizou uma ferramenta, né, que é o mapa mental das partes interessadas, e dentro de cada eixo que a gente tem de trabalho do nosso aplicativo, a gente direcionou quais são as partes interessadas para cada um, para manter todo mundo já alinhado com quais são os objetivos que vão realmente direcionar cada um deles. O próximo agora a falar é a Najmar, vai falar sobre a comunicação. Boa noite a todos, meu nome é Najmar, e outro ponto muito relevante que nós devemos levar em consideração na gestão do nosso projeto é a comunicação. Nós sabemos que a comunicação ela vai ser estratégica no nosso projeto, e então nós precisamos cuidar das entregas que serão feitas através, né, utilizando a ferramenta da comunicação. Então, nós vamos trabalhar o planejamento e gerenciamento da comunicação, gerenciar as comunicações e monitorar as comunicações. Nós sabemos que a comunicação ela é dividida em 3 partes, que nós temos 7% da comunicação verbal, 38% entonação de voz e 55% de comunicação não verbal. Mas nós vamos trabalhar com o nosso projeto, então a gente precisa cuidar da documentação, que a documentação seja clara e objetiva para quem esteja analisando o nosso projeto entenda a comunicação que nós queremos passar. Então, nós devemos levar em consideração conectar as diversas partes interessadas, fornecer as ligações críticas entre pessoas e informações necessárias para a comunicação bem-sucedida, garantir a geração, disseminação, armazenamento, recuperação e descarte de informação do projeto e manter as partes interessadas alinhadas através da nossa comunicação. Pessoal, agora eu vou falar com vocês sobre as aquisições que estão ligadas diretamente no nosso desenvolvimento desse roteiro turístico para o Vale do Café. Tá? As aquisições fazem parte da gestão básica, né, de finanças que a gente vai precisar para poder manter uma construção e manutenção das relações entre o cliente e o fornecedor. Então,
a aquisição, provavelmente que a gente já foi falado lá pela Mari, de uma equipe multidisciplinar que vão ter desenvolvedores, gestores, designers, turismólogos, guias turísticos, né? Todos eles vão precisar ser muito bem contratados e a gente vai precisar gerir essas aquisições atendendo também o nosso budget, que é o valor que a gente tem em mente para poder transformar esse projeto em algo real. E aí as aquisições, conforme mostra essa imagem, está inteiramente ligado com todas as outras partes do projeto, conversa diretamente com a integração, conversa diretamente com comunicações, conversa diretamente com o pessoal de RH para contratar as pessoas, né, os recursos humanos, diretamente com a qualidade do serviço final, que vai ser o nosso aplicativo de turismo, conversa diretamente também com a nossa gestão de riscos, atendendo aí a todos os nossos objetivos, né, sem a gente cair em um problema maior, né? Conversa também diretamente com o custo, que é exatamente o valor que a gente tem para gastar para otimizar esse aplicativo no final, assim como o tempo e também o escopo. Perfeito? Agora, quem vai falar é sobre o tempo, o Rafael vai direcionar um pouquinho melhor para você, na verdade, o Samir, sobre os riscos. Boa noite, pessoal. Então, vou falar sobre um pouco de gerenciamento de riscos, né? Então, no nosso cotidiano, corremos riscos em todos os momentos de nossas vidas, seja ela profissional ou pessoal. Ou seja, em tudo que fazemos, temos um risco envolvido. E no gerenciamento de projetos, em cima do que nós estamos apresentando, que é um roteiro turístico do Vale do Café, o risco é um fator a ser levado em consideração, podendo ser impactado de forma positiva ou negativa. E quais foram os itens que a gente conseguiu detectar durante o desenvolvimento desse projeto? Um deles seria o plano de programação, que é os riscos financeiros, riscos de segurança, produtos perecíveis, condições climáticas e riscos logísticos. Outro ponto seria as parcerias, que são os riscos financeiros, riscos legal, risco reputacional. Outro ponto seria o plano de marketing, a falta de engajamento dos usuários nas avaliações do serviço, adoção de peças e conteúdos midiáticos sem retorno desejado, escolha errada dos canais para a difusão do marketing, baixo impacto de impulsionamento ao acesso do aplicativo ou portal do guia de turismo, baixa taxa de acesso do aplicativo ou portal de turismo, estratégias promocionais não eficientes, não despertando o interesse dos clientes, métodos e estratégias de divulgação ineficientes, sem aderência cultural, a localização ou região escolhida. Outro ponto seria a integração, que seria a invasão das informações no sistema, falha da lógica, mecanismo de contabilização da pontuação, saldo dos clientes, falha de emissão dos ingressos após o pagamento, realização pelo cliente, falha na compensação do pagamento por qualquer uma das formas disponíveis, mas que gera um débito indevido para o cliente. Vendas de pacotes promocional com período de vigência vencido, venda do voucher com período de vigência vencido também. Outro ponto seria a implementação, que é a falha na geração do QR Code, alta taxa de carregamento de dados, incompatibilidade com dispositivos, perda de confiabilidade nas informações, gerenciamento de demandas, filas, falta de disponibilidade de equipes. Outro ponto seria o guia turístico, informações imprecisas ou desatualizadas, tipo falta de variedade, diversidade de opções, falta de orientações claras e detalhadas, falta de suporte ao cliente, problemas de logística. Outro ponto, plataforma digital. O layout pode ser ruim, dá um bug no sistema, um hackeamento no site, falha de conexão, furto de informações pessoais, pode faltar funções, falta de engajamento devido à baixa divulgação. Outro seria o diferenciado, seria o design pouco atrativo, aplicativo com usabilidade ruim. Mais um seria a neurociência, dificuldades em atingir um público-alvo, prender a atenção do usuário, dificuldade na captação de interpretação dos resultados. E, por último, seria as experiências, sabotagem, acessibilidade aos locais de passeio, prejuízo financeiro, segurança, baixa demanda, insatisfação do cliente, falta de investimento. Seriam esses pontos principais que a gente detectou durante o nosso desenvolvimento do projeto. O Rafael vai prosseguir aí com a parte de tempo e custo. Boa noite a todos. Trazendo agora mais um tópico do gerenciamento de projetos, especificamente gerenciamento do tempo.
A gente já consegue visualizar na imagem que o gerenciamento do tempo ele é dividido em 5 etapas. Mas antes de falar especificamente dessas 5 etapas, acho que é importante trazer a definição, o conceito de gerenciamento do tempo, que nada mais é do que fazer a alocação adequada do tempo para a realização de todas as atividades do projeto e controlar para que seja implementado no prazo definido e acordado com o cliente. Então, uma vez dimensionado ali, ou feito uma estimativa prévia do tempo que será consumido com a execução de todas as atividades do projeto, ele é acordado, ele é definido e acordado com o cliente, e essa será a linha de referência para se fazer todo o planejamento do tempo. Então, falando das sequências das atividades, ele se divide em 5 macroetapas, iniciando pela definição das atividades. Você, já com as etapas anteriores, já foi feito um levantamento dos insumos, das atividades ali em sequência. Você utiliza essas informações e traz para fazer o planejamento do tempo. Tendo isso registrado, faz-se o sequenciamento e a relação de dependência entre as atividades, inclusive para se identificar ali o melhor caminho, o caminho crítico, o paralelismo, enfim, isso vai ser diagnosticado nessa etapa. Na sequência, faz-se o dimensionamento das atividades, de fato, a identificação do tempo ali, tarefa a tarefa, ou atividade a atividade, para no final você consolidar num tempo total e também pelas macroatividades ali a serem controladas. Uma vez feito esse levantamento, consolida-se o cronograma, geralmente um único documento, em que ele vai contemplar ali toda a alocação do tempo por recurso, por atividade, né, pelos insumos, e geralmente se utiliza o gráfico de Gantt para poder visualizar, para preparar e visualizar isso aí melhor para o projeto. Por fim, tem-se o monitoramento e controle. Essa etapa ela já acontece quando se dá o start no projeto, inicia-se ali a execução e desenvolvimento, e você tem o documento do cronograma como base de referência para o acompanhamento. Então, ali com ele você vai mensurando, vendo se as atividades estão sendo feitas dentro do prazo, no tempo devido, e por vezes, acontecendo um desvio, né, você pode ter algum atraso eventual ali, e por isso é importante essa etapa de monitoramento e controle, que aí você, diante do cronograma, tendo o cronograma, você pode revisá-lo, readequá-lo, remanejar ali o tempo alocado, para que ainda assim você consiga atingir o tempo pré-acordado e definido do projeto. Pode passar. Mais um tópico referente às subdivisões aí do gerenciamento de projeto, falando do gerenciamento de custo. Também visualizamos aqui uma imagem que traz uma sequência de atividades contempladas nesse gerenciamento de custo, mas é importante trazer também a definição do gerenciamento de custo. Em suma, é adequar os custos das atividades e os recursos previstos no planejamento do projeto com o orçamento previamente aprovado. Então, patrocinador, alta gestão de uma companhia, vai aprovar, né, um determinado budget, um teto ali de orçamento para ser aplicado em determinado projeto, e todo o planejamento deve caber dentro desse teto. Então, a alocação dos custos, a otimização dos recursos deve ter essa base de referência. E aí, trazendo essa sequência lógica do gerenciamento de custo, inicia-se com a etapa de planejamento dos recursos, né? Aí você tem já umas informações prévias, levantamento das atividades, insumos, recursos, e aí vai-se fazer um desdobramento disso, né? Para você ver até uma atividade, ela pode ser desdobrada em quantas tarefas, quantos recursos, quantos insumos, para depois você tendo essas informações bem na minúcia, no detalhe, vai-se a mercado para fazer a estimativa de custos. Essa estimativa de custo pode ser realmente um preço de mercado, ou utiliza-se também o que se chama de referência paramétrica, né? Você tem projetos anteriores que porventura tem um objeto similar, você pode utilizar a estimativa, né, do projeto anterior, o orçamento do projeto anterior, e trazer para o projeto atual, mesmo que seja
somente para alguns recursos, para algumas atividades ali do atual projeto. Pois, tendo esse orçamento consolidado, né, aí você consolida ele num único documento também, que vai ser um parâmetro, né, uma régua ali para o projeto, para o controle de custos. Na sequência, então, a gente tem-se o controle de custos. Essa etapa já acontece também quando você starta o projeto. Então, ali, diante do orçamento em mãos, você vai fazendo esse monitoramento e controle, vendo se está tudo dentro da conformidade ali de custos. Porém, também, por vezes, pode haver um excesso ou até mesmo uma sobra de recursos em determinado momento. E aí, o gestor ele deve estar atento a isso, para poder fazer os remanejamentos e as realocações devidas ali. Quando é necessário fazer algum tipo de realocação, você vai para uma etapa de revisão dos custos, e aí você tem um loop, né? Porque uma vez que você identifica essa necessidade de revisar os custos, você tem que voltar ali e reiniciar com a etapa de planejamento, estimativa e consolidar uma atualização do orçamento. E aqui encerro a minha parte e passo para o Lucas fazer o encerramento da apresentação. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e falar que a nossa equipe está disponível para qualquer indagação e que quaisquer detalhes do projeto estão todos esmiuçados na parte escrita. Mais uma vez, obrigado a todos e boa noite. Bom, agradeço ao... Espera aí. Não esqueça o nome. Agradeço à equipe Coiotec, né? Ao Danilo, ao Felipe, à Lívia, ao Lucas, ao Marcos Weller, a Mariana, Najmar, ao Rafael e o Samir. E, assim, antes de terminar, né? Nós já estamos com 10h32. Eu passo a palavra para o professor Knaip, caso ele queira falar alguma coisa. E assim que ele falar, eu entro fechando esse primeiro dia de apresentações. Knaip, a palavra é sua. Bom, primeiro, parabéns aí pela apresentação, a utilização de uma ferramenta. O Eliel já deu ok aí para oficina na semana acadêmica. Obrigado, Eliel. O trabalho de vocês, o projeto em si, né, para a região, ele é bem interessante, né, e aí acho que é possível trabalhar até nessa construção para uma efetividade. Eu e Daniel, hoje fazemos parte aí do Conselho Municipal de Turismo de Engenheiro Paulo de Fontaine, e eu acho que o Daniel conseguiu trazer aí as dores, não só do município, mas também do Vale do Café. Tá? E aí, por a gente também estar dentro do Grupo Líder, né? Que é um conjunto de pessoas da sociedade civil que trabalha pelo planejamento, fazendo um planejamento estratégico para a região aí para 20 anos, né? Então, nas horas vagas a gente faz isso também, né? Existe um alinhamento muito grande do projeto de vocês. Então, eu acho que a continuidade, né? Pensar aí até em se desenvolver essa solução, e vai ser a primeira vez que eu vou falar nessa palavra aqui, vocês vão ver muito no período que vem. É um projeto vendável, tá? Eu acho que a região tem condições de absorver esse projeto, tá? E quem sabe, né? Um projeto que nasce dentro da academia, ele vem para a região, né? Talvez até como uma startup incubada dentro do campus, para desenvolver ações para a região. Então, a gente consegue pegar todo esse corredor do Vale do Café, algo que o Estado do Rio de Janeiro, de forma bem inteligente, vem apoiando, né, essa pegada aí do Vale do Café. Então, acho que pensar não só como uma ação de uma atividade, né, avaliativa, mas até como um negócio. Né? E vocês vão poder aí contar conosco, como sempre contaram, né? Mas
Agora, dentro de, sim, se pensarem nisso como uma startup, como um negócio, como parceiros dentro da incubadora Silício Fluminense, né, para apoiar esse projeto e para fazer um trabalho de aproximação com as secretarias de turismo, com o elo político da região que efetivamente tem essa dor, né? Eu acho que é um projeto extremamente viável. Tá? Então, os parabenizo e já estou aí ávido para ver a documentação de vocês, ver a matriz RACE, GUT, né? E toda a parte de cálculo, que é o que eu espero. A apresentação foi muito boa. Parabenizo e volto para o Daniel aí. Bom, mais uma vez, primeiro agradeço vocês por escolherem o FRJ Campus Engenheiro Paulo de Fronten para fazer parte da formação profissional de vocês. Segundo, por aceitar o desafio, né, dos projetos que eu propus lá no início, e muitos de vocês podem ter achado estranho no início, né? Poxa, a gente vai fazer um projeto que não conheço fulano, beltrano, ciclano, como é que vai ser? Mas esse é o nosso intuito de gestão de projetos. É gerir conflitos, gerir pessoas, cada um com sua especificidade, cada um com a sua peculiaridade. A gente não tem aqui um grupo em que todos são da mesma formação. A gente tem uma máxima, né? Nelson Rodrigues diria que toda unanimidade é burra. Então, assim, por que eu falo isso? Porque nós temos pessoas de formações diferentes. Cada um contribui com aquilo que ele tem de melhor para aquilo que o outro aprenda e compartilhe o conhecimento com os colegas do grupo. A pergunta que eu faço para vocês, e eu fiz a todos os grupos, vai ser a mesma pergunta que eu farei a todos os grupos, até o último grupo na sexta-feira. É sobre a maior dificuldade que vocês tiveram. Eu sei que estamos com o tempo já quase no final, né? 22h37. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram? O nosso modelo de trabalho, que é essa metodologia metodologia de projetos, mão na massa. Não é aquele tradicional que você coloca, muitas pessoas falam, a gente tem matéria, estuda, faz a prova. Não. Nosso aqui é mão na massa, onde nós temos os professores à disposição, eu, Knaip, estamos sempre aqui, os outros também, professores, estamos sempre à disposição de vocês para sanar dúvidas, marcar reuniões, esclarecer aquilo que fica pendente e, ao final, chegarmos onde chegamos aqui hoje. Então, assim, uma pergunta que eu faço para vocês, qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram nesta forma de trabalhar? Quem começa? Deixa eu ver aqui pela fila. Pode ir. Mariana, Lucas e Lívia. Boa noite, né? Boa noite, Mariana. Tá me escutando? Ok. A maior dificuldade para mim foi gerir, assim, as agendas, porque todo mundo tem uma vida muito agitada. E quando dava para um, não dava para o outro, e conciliar as agendas foi o mais difícil. A equipe é muito tranquila de trabalhar, por sinal, até um elogio ao grupo, porque eles são muito, assim, eles são maleáveis, eles foram bem maleáveis, eles conseguem ceder. O único problema mesmo são as agendas, mas fora isso, cada um ceder um pouquinho. Aí a gente conseguiu chegar num ponto comum. Obrigado, Mariana. Quem agora? Espera aí, acho que já... Eu tinha falado, eu já perdi, agora apareceu uma gente aqui. A Lívia. Oi, Lucas, pode segue. Então, professor, como a Mariana já falou e todas as outras equipes já falaram, além do tempo, né? Como a equipe é muito grande, a gente queria que todo mundo participasse. Então, a gente fez uma dinâmica de dividir todo mundo, eram 8 pessoas, a gente dividiu em várias duplas. E essas duplas eram mais fáceis delas se encontrar, e aí a gente dividia os exercícios, as tarefas entre essas duplas, e eles se conversavam, e depois eles mandavam para a gente, para o resto da equipe, e a gente fazia meio que um code review.
Todo mundo da equipe olhava, dava um ok, um aval para todo mundo saber o que estava acontecendo e passava para frente. E esse processo acabou, às vezes, atrasando algumas não atrasando, mas a gente sempre ficava no limite da entrega, porque como a gente tinha esse processo de querer que todo mundo participasse, a gente forçava isso e às vezes ficava corrido. Mas eu acho que faz parte do nosso aprendizado e de como gerir uma equipe, né? Eu acho que mais do que a gente ter feito esse projeto, foi a gente ter aprendido a gerir e lidar com todo esse turbilhão de coisas, né? Obrigado, Lucas. Próximo, a Lívia. Então, complementando, é isso mesmo, a dificuldade que a gente achou foram as agendas, né? Mas o grupo bem sincronizado. Por sinal, ontem ficamos até 10 e pouca da noite terminando, para que tudo muito bem alinhado e sincronizado, né? Grupo excelente. Queria agradecer também ao Lucas, que soube, como líder, delegar as tarefas para a gente. Nos dividimos, porque 8 pessoas é muita gente. Então, assim, a gente tentou fazer com que fossem feitas tarefas por duplas dentro do grupo. Então, todo mundo se comunicava e a gente conseguia chegar a um objetivo. Ficou sensacional e obrigada, gente. É isso aí. Antes do Samir, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu acho que foi a Lívia, né? Disse 8 pessoas. Imagine vocês, teve um aluno, foi no primeira turma. Ele comentou essa questão de dividir. Primeira turma que a gente fez, a gente colocamos 10 alunos. Dividimos em 10 grupos de 10. Não tínhamos esse pensamento do TCC de 3 pessoas para dividir isso em projetos. E desta turma, a gente já pensou nisso para a segunda turma. Um dos comentários dele foi assim, eu me lembro até hoje: poxa, achei estranho vocês colocarem 100 pessoas, 10 grupos de 10, e tal, dividir os grupos, a gente sem conhecer ninguém, até que eu troquei de serviço, eu fui para uma empresa em São Paulo, no interior de São Paulo, me esqueço a cidade agora, em que eu troquei de serviço, aí eu comecei numa empresa, aí quando fui para uma reunião, eu fui para uma reunião virtual com 53 pessoas. E aí eu entendi o que vocês estão tentando fazer com a gente, mostrando o que é, ou seja, vocês fizeram uma coisa que não tinham noção do que estava acontecendo ainda, e eu passei por isso no mercado, profissionalmente. Aí eu pude entender o que vocês fizeram, que é uma coisa assim que me ajudou bastante. Ele foi para uma reunião com 53 pessoas que ele nunca tinha visto, nunca tinha conhecido, uma reunião virtual. Aí ele compreendeu a nossa metodologia, que é a chamada metodologia de projetos que a gente usa, que é conectar pessoas de diferentes formações, de diferentes segmentos, em prol de um objetivo que é o quê? Gerir projetos, gerenciar projetos. Cada um com sua especificidade, cada um com seu conhecimento, cada um compartilhando aquilo que tem de melhor. Então, assim, vendo o que a Lívia falou, de 8 pessoas, 9 pessoas, a gente já teve casos de colegas que foram para reuniões com 50, 60 pessoas. Esse desse colega foi um. Já tivemos outros casos, com muito mais pessoas, assim, sem conhecer, reuniões online. Então, assim, a gente acha que é uma forma de trabalho que deu certo, obviamente, que a gente tem algumas falhas, e a gente, às vezes, erra, mas tentando acertar, mas a gente vai em busca da perfeição. Lógico que a gente sabe que perfeição é muito difícil de encontrar, mas estamos em busca. Então, assim, só para dar esse adendo do que a Lívia falou, eu lembrei do caso do colega lá do interior de São Paulo e eu resolvi falar. Quem é o próximo? Felipe? Acho que é o Felipe agora. Felipe, depois Felipe, Najimar e depois o Rafael. Tá bom. Primeiramente, agradecer aí vocês, agradecer o pessoal do grupo, né? Acho que todo mundo trabalhou muito bem. Vou levantar o que o Lucas falou, trabalhar em dupla e dupla com interdisciplinaridade, pessoas que têm eixos de trabalho diferentes, foi complementar, então auxiliou a gente em cada etapa para que a pessoa que tivesse mais conhecimento nesse eixo tecnológico fizesse alguma coisa e outra que tivesse maior conhecimento
fizesse aqui trabalha, né? Que geralmente trabalha. Vou falar sobre o conteúdo do curso é excepcional, muito bom. E, para mim, a minha maior dificuldade foi sobre templates para as atividades, né? Lógico que é o curso novo, e eu vou comentar sobre essa apresentação nossa do Life Cycle Canvas, que auxiliou bastante. A gente conseguiu direcionar cada eixo das nossas atividades e ficou mais fácil. Eu acredito que possa seguir como modelo para as próximas. Tem a parte boa e a parte ruim, né? A parte boa é que fica direcionado para a pessoa usar isso, a parte ruim é que tira, às vezes, a autonomia das pessoas fazerem de forma diferente, né? Igual as apresentações de PowerPoint, que também foram excelentes. Minha parte é isso. De resto, eu agradecer aí todo o grupo, o pessoal é nota 1000. Obrigado, Felipe. Najmar. Então, eu quero agradecer a minha equipe que me aceitou. E assim, é tão bom nesse momento eu ver vocês, porque a gente conversa muito, mas a gente conversa muito pelo WhatsApp, né? E assim, esse momento assim que eu estou olhando para todo mundo, isso é muito ímpar. Eu estou gostando muito do curso, sabe, gente? Porque eu já estou no 3º curso online. E assim, a metodologia está diferenciada. Essa metodologia de sala de aula invertida agrega muito. Então, claro que nós somos pessoas que já estamos no mercado de trabalho, a gente já está acostumado a estudar, trabalhar, a gente está mais engajado. Mas você ter autonomia do seu estudo faz toda a diferença. E foi isso que nós fizemos, né, nesse trabalho. Quero agradecer minha dupla, Felipe, que me deu um suporte ímpar no momento do nosso trabalho. Porque eu não sou de TI, então, assim, eu tenho limitações, mas, assim, eu estou aprendendo muito. Eu gosto muito de estar com vocês. É muito legal saber que eu faço parte de um grupo, que o meu grupo está no Brasil inteiro. Isso é lindo, gente. Eu falo com meus alunos, Daniel, que isso é maravilhoso, é uma oportunidade que a gente aprende com cada um, porque eu aprendo com cada um dos meus colegas aí nesse trabalho, eu aprendi muita coisa que eu estou colocando em prática no meu dia a dia profissional. Então, obrigada a todos, tá? A vida é um constante aprendizado para a gente. Com certeza. Rafael? Opa, professor, acho que os colegas aí já resumiram muito bem, né, os principais problemas. Fica até difícil encontrar mais algum agora, né, no finalzinho. Mas é o seguinte, fazendo um link com a última disciplina, né, desse semestre, que a gente tocou naquela questão dos recursos humanos, né, ego, vaidade. Então, eu imagino assim, um grupo de 8 pessoas, isso é muito provável, né, de determinado momento acontecer, né? Mas eu digo para você que no nosso, eu não percebi assim de forma muito acentuada, não percebi na verdade, né, se teve ou não, algo do tipo. Então o trabalho fluiu muito bem, essa delegação em duplas, eu acho que contribuiu para isso. E assim, num grupo grande poderia ser um problema, né, essa questão do ego e vaidade e tudo mais, mas no nosso caso não teve. A interdisciplinaridade, os múltiplos conhecimentos de cada um traz na sua bagagem aí de vida, só contribuiu, né? Ninguém ficou, talvez por conhecer mais uma determinada área, outro conhecer outra, e isso favoreceu um surgimento, né, da tal vaidade e tudo mais. Não, isso não percebi que isso aconteceu, pelo contrário, somou os esforços ali para a gente chegar no resultado final, que foi o nosso projeto, a nossa apresentação, que eu acho, sinceramente, modéstia à parte, acho que ficou muito bom realmente aí, tá? Agradeço a todos pela jornada, foi muito bom estar com vocês e dividir essa experiência com todos. Valeu, Rafael, obrigado. Samir? Oi, pessoal, boa noite. É só agradecimento mesmo, bom ver todos aqui, né, na live, na reunião. E é só colocar mesmo gratidão, gostei do trabalho, foi bom mesmo agradecer ao Gustavo aí por estar representando o nosso grupo, o Rafael, que foi meu parceiro aí em algumas atividades. E desafiador sempre vai ser, né, gente? É o primeiro período,
de muitos que virão, outros trabalhos aí, eu acho que tudo é válido na nossa vida, e gerenciamento de projeto, de certa forma, se o nome já fala, é a gente saber gerir de forma colaborativa com o nosso conhecimento, né? Cada um com um pouco de cada, para contribuir da melhor forma possível, em todos os aspectos, seja pessoal, profissional, e eu me identifico muito, assim, de certa forma, quando eu vi lá o edital, eu dei uma lida e tudo, eu acho que, para mim, na minha área também, eu acho que seria um foco a se pensar. Eu me identifico muito, eu trabalho na parte pública, setor público, eu me identifico, de certa forma, de gerir também. Eu acho que isso vai encaixar um pouco para mim ter um planejamento futuro e apresentar algum artigo, algum trabalho de conclusão de curso, não querer parar. E é isso, é só agradecer a cada um de vocês e bola para frente. Eu acho que o nosso trabalho ficou muito válido aí com os professores, Daniel, o Knaip também já mencionou, ficou muito robusto, um projeto muito rentável. Eu acho que isso aí, bola para frente, não parar e foco mesmo, pessoal. É só gratidão mesmo. Bom, valeu, pessoal. A gente já está no 22h50, já passamos 10 minutos. Knaip levanta a mão, fecha o Knaip, depois faz a nossa aquela foto e a palavra é sua. Pô, se eu tivesse que fazer uma gravação agora do que é gerenciamento de custo e de cronograma, eu não faria essa gravação. Eu pegaria a fala que um de vocês, na apresentação, né? Ali vocês resumiram o que é custo, o que é cronograma. Então, fico feliz, né? E quando se fala em sala invertida, quando se fala em trabalhar por projeto, o protagonista, ele é o aluno. E essa é a proposta do nosso trabalho. Claro que a gente vem planejando aí construção de vídeo, construção de game, construção de muita coisa, tá? Mas mais do que as ferramentas, tá? Eu quero frisar aí a disponibilidade, principalmente do Daniel. Eu acho que essa disponibilidade do Daniel aí, como seria não, que é o nosso gestor do curso, ela supera qualquer outra ferramenta, né? Porque o diálogo é primordial. E quando a gente, lá atrás, né, na aula inaugural, eu falei, não adianta você conhecer o PMBOK, você ter, e aí eu digo, uma certificação PMP, KPM, ITIL, COBIT, se você não consegue gerir pessoas. E o que vocês fizeram aqui foi uma aula de gestão, tá? Foi uma aula de empatia, de saber sincronizar uma apresentação, né? E essa sincronização ela tem uma relação com uma construção colaborativa que foi desenvolvido ao longo de um curto espaço de tempo. Então, se vocês conseguirem transportar isso aí para o dia a dia de vocês, vocês são capazes de gerir 1, 2, 5, 10, 50, 1000, tá? E a fala, a comunicação de vocês foi muito boa nesse trabalho. Tá? Então, período que vem, a gente vai estar lá em empreendedorismo junto, a gente vai falar em perfil comportamental, e aí, quando se fala em perfil comportamental, quando se define lá o líder, tem uma pegada do executor, que o Knaip é o executor, o Daniel tem uma pegada, é um executor, né? A gente precisa identificar quem é o executor, quem é o comunicador, quem é o planejador, quem é o analista, e uma palavra que também foi dita por vocês, conseguir compreender e trabalhar com empatia e trabalhar na maior tranquilidade, né? Se a gente consegue transportar isso para o nosso dia a dia de trabalho, né, tudo vai fluir. E vai fluir da mesma forma que a gente leva a nossa caminhada. Né? A gente, 6 horas da manhã, Daniel já estava respondendo, eu já estava
quando eu acordei, eu já vi que a galera estava falando de café especial. Aí eu, opa, tem coisa boa aqui. E é isso. Quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, o reflexo é esse. E ninguém, tá, fica até 11 horas da noite apresentando um trabalho se a coisa não é boa. Né? Se não fosse uma coisa que fosse para fazer prova, provavelmente estava todo mundo dormindo. Agora, é algo que vocês construíram, tá? De forma colaborativa, construtiva. Gente, parabéns. E eu encerro aí essa noite com a gratidão. Gratidão por vocês estarem conosco, né? E temos que estar juntos, né? O primeiro período está acabando, né? Vem aí o segundo, o terceiro, e a gente tem que comemorar. Né? Descansem, né? Ainda tem uns trabalhos para entregar, descansem no período que vocês tiverem, porque muitas das vezes descansar é sair um pouquinho desse mundo que é a academia, né? Como eu vou estar fazendo aí em 12 dias, tá? A ideia é estar viajando aí com a minha esposa, com a Bela. Bela está aqui, está junto aí, participando, né? Demorou a aparecer a Bela. Estava aqui, estava no meu colo aqui, ouvindo. Mas é isso, né? Tentem aproveitar, e para mim a palavra que norteia tudo que a gente precisa fazer é o equilíbrio, tá? Equilíbrio e o amor ao que vocês estiverem fazendo, tá bom? Então, parabéns, gratidão por essa noite. Acho que a gente pode abrir aí as câmeras. Foto, e passo para você de novo, Daniel. Eu pedi para vocês abrirem as câmeras, o Knaip vai tirar uma selfie, vai tirar um print para a gente ali, para depois montarmos a arte. Vixe, câmera. É só agradecer vocês e, mais uma vez, dizer que é um prazer vocês tê-los conosco e por vocês terem escolhido o IFRJ como parte da formação profissional de vocês. Então, assim, para nós é uma honra. O campus está à espera de vocês. Quem quiser visitar, quem quiser nos conhecer, já tomou um café, tomou uma águazinha lá e tal, vocês serão muito bem recebidos. Então, estejam todos convidados. Quando quiserem aparecer, só nos avisar e a gente estará lá prontos a recebê-los. Feito, Knaip, já pronto? Pessoal, muito obrigado. Muito boa noite. Vou encerrar a gravação aqui. Amanhã a gente continua. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Um abraço a todos vocês. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa noite.